Olá pessoal, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista formado pela Universidade de Brasília, tenho certificação CEA junto à CVM, então eu sou um especialista de investimentos devidamente registrado e autorizado a prestar consultoria financeira e decidi fazer esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas opiniões e visões dos mundos dos negócios e investimentos aqui para vocês, tá? Nos vídeos anteriores eu falei um pouco dos fundos imobiliários KNRI e HGPO e hoje eu decidi trazer o JSRE, né, que é o José Safra Real Estate Multigestão. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer o disclaimer de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Você deve encarar esse vídeo apenas como um vídeo educativo e informativo para basear suas decisões de investimentos de uma maneira um pouquinho melhor, tá bom? Então, vou falar um pouco do fundo aqui, o JSRE11. Digitou esse ticker lá no aplicativo da sua corretora, já vai ter acesso à negociação desse fundo, caso seja seu interesse. Ele é um fundo gerido pela Safra Asset Management, que é uma subsidiária do Banco Safra, né, um banco bastante sólido aí do país. E vamos lá. O objetivo do fundo, eles listam aqui como fundo imobiliário híbrido. O que seria um fundo híbrido, né? Um fundo híbrido nada mais é do que um fundo que vai investir em participações diretas em imóveis físicos e também em participações indiretas, né, através de cotas de fundos imobiliários ou de CRIs, né, que são instrumentos de papel. Então, a gente diz que um fundo híbrido ele investe tanto em imóveis físicos quanto em imóveis de papel, tá? Seguindo aqui, vamos lá ver tanto a carteira de FIIs dele quanto a carteira de imóveis, agora nesse primeiro momento, tá? Aqui a carteira do fundo. Hoje, em 2023, né, julho de 2023, o fundo tem 96,5% do seu patrimônio alocado em imóveis físicos e apenas quase 3%, aproximadamente 3% de seu patrimônio líquido investido em fundos, né, em cotas de fundos imobiliários, de outros fundos imobiliários. Então aqui tem a lista, né, ele tem participação no HGPO, no Blue Macau, no Edifício Galeria, Presidente Vargas, no Rio Bravo. Tá? Essa carteira no passado, ali até 2019, ela foi de 10%, né? Então a gente percebe que a gestão ativa aí do fundo tem diminuído a exposição às cotas de FIIs e focando principalmente na aquisição de edifícios físicos, né? Dessa cota, dessa participação em carteira de FIIs, né, de aproximadamente 3%, 2% são referentes à participação no HGPO, que é um fundo do Hedging Griffin, né, Credit Suisse, que tem participação em 2 imóveis ali na região da Nova Faria Lima. Tem vídeo aqui no canal se você quiser dar uma olhadinha depois e entender melhor como é que funciona o HGPO. Você pode procurar esse vídeo aí. Tá? Então, focando aqui no JSRE, o investidor deve ter consciência de que ele está basicamente comprando participação nesses 5 imóveis, não porque um deles, né, são 5 imóveis no total, mas apenas 4 têm materialidade, né? Esse edifício Praia de Botafogo, que eu vou mostrar logo em seguida, ele tem apenas 0,4% do patrimônio líquido do fundo. Então é uma participação imaterial que eu acredito que não deve influenciar na decisão do investidor, tá? O investidor que quer investir no JSRE tem que ter a plena consciência de que está comprando basicamente uma participação em 4 imóveis aqui, né? Então vamos lá mostrar os imóveis do fundo. Hoje, só passando por aqui, ó, percentual da receita imobiliária, né? Praticamente metade, né? O edifício mais relevante é o edifício Tower Bridge, e os outros 3 edifícios praticamente dividem aí, ó, 16, 17, 17%, os pesos são praticamente iguais, né? No Rocha Verá, Nações Unidas e o edifício Paulista. Isso no momento atual com as vacâncias atuais de cada edifício, tá? Aqui a gente pode ver novamente o edifício Praia de Botafogo tem apenas 1% de participação, então é uma participação sem muita significância. Aqui só para finalizar essa página, o fundo conta com 62 inquilinos nesses setores. O setor principal que ele atende é o setor de seguros, né? A Allianz é uma grande inquilina do fundo. Tem o setor de saúde também, praticamente a mesma proporção do setor de tecnologia, com 21% e 20%. Os outros dividem a posição aí, participações de maneira razoavelmente uniforme, tá? E decrescente, e não muito relevantes. Somando 62 inquilinos, o que é uma boa quantidade. Vamos lá, edifício Tower Bridge, que é o mais relevante do fundo.
O fundo tem participação de 100% nesse edifício. Esse edifício fica ali na esquina da Ponte Estaiada, né? Quem conhece a região de São Paulo ali, a Zona Sul, a região do Campo Belo, do Brooklyn. Aqui está a Avenida Jornalista Roberto Marinho e aqui está a Marginal Pinheiros. Essa região específica do Tower Bridge já é uma região consolidada, até tem mais uns 3 ou 4 edifícios, tem o Shopping D&D, tudo aqui nesse quarteirão, tá? Logo à frente aqui, do outro lado do rio, o Shopping Cidade Jardim, o condomínio Cidade Jardim, e logo desse lado aqui, né, do mesmo lado do rio, tem a Globo. Então é uma região bastante consolidada, né, e que não sofre muito de falta de demanda. Pelo menos nunca sofreu tanto, né? Pode ser que no futuro a situação mude. Mas é um edifício construído em 2013, no final ali daquele ciclo de euforia imobiliária, e bastante consolidado. Ele tem uma vacância de 7% apenas hoje. A média do mercado imobiliário paulistano está em 23%, né? Então é um edifício bastante resiliente, numa área muito boa, edifício AAA com certificação ouro aí, né, de sustentabilidade. Um edifício muito bom. Outro que eles compraram participação, se não me falha a memória, no final do ano passado, no início do ano passado, são as torres Marble e Ebony do Complexo Rocha Verá. O Complexo Rocha Verá é um complexo já também consolidado, foi construído ali em 2008, bem em frente ao shopping Morumbi Shopping, né? É uma zona regada de serviços, uma zona muito boa e tem transporte público também com a estação Morumbi, tá? Então, hoje ele conta com a vacância de 21%, mas eu acredito que é uma zona muito boa e demandada, que logo eles vão conseguir baixar essa vacância aí. É o que tem segurado o resultado do fundo, é a participação no Rocha Verá, mas eu acredito que não seja de muita preocupação para o investidor não, tá? É um ativo muito bom. Seguindo, ele tem uma participação de 64,3% no edifício W Torre Nações Unidas 3, que também é na Marginal Pinheiros. Você percebe que o fundo é basicamente exposto à região da Zona Sul ali, da Marginal Pinheiros, né? E esse W Torre Nações Unidas, ele também é servido pela estação CPTM Pinheiros aqui. O próprio bairro tem várias comodidades, restaurantes, enfim, aqui do lado. Também é um prédio AAA, construído em 2013. É um prédio razoavelmente recente, tá bom? Então, acredito que também não seja um prédio que preocupe o investidor, é um prédio muito bom, numa região muito boa. Vacância dele hoje está em 0%, são apenas 2 locatários, principalmente a Allianz e a CloudWalk, né? Então, é um prédio bastante consolidado. Aqui o edifício Paulista, até ano passado, ano retrasado, era o que estava segurando os resultados do fundo, mas no ano de 2023, né, esse ano agora, a região da Paulista voltou a ficar dinâmica, muitas empresas estão migrando para lá, a absorção líquida foi positiva no ano passado e deve se mostrar também nesse ano positiva. Não precisa nem falar da região, é uma região muito boa, já consolidada também, regada de serviços e de transporte público, né? Ali passam a linha verde e linha amarela do metrô, então também é um prédio de muito fácil acesso, que hoje não representa mais uma grande vacância no fundo, né? Tá ali batendo quase 5%, mas já bateu 15% na época da pandemia, se não me falha a memória, de 15% a 20%, mais de 20%, acho que chegou a mais de 20%, tá? Mas já foi um problema resolvido e a região está se mostrando dinâmica. Aqui é edifício Praia Botafogo, vacância 0%, mas são 717 metros quadrados apenas, o que não dá nenhum andar, participação imaterial, né, para não chamar de irrelevante. Vacância total hoje do fundo 8%, também está bem abaixo da média do mercado paulistano de 23%, então acredito que o investidor também não deve se preocupar com isso. Uma falha desse relatório é que ele não tem um histórico de vacância, né? Para você ver o nível de vacância, você tem que ir em cada relatório mensal para você ter essa percepção de como está se dando a evolução, e enfim, poderia ser até uma informação que o gestor poderia colocar aqui para os investidores. Fica a dica aí. Agora, seguindo aqui, estrutura de capital. Deixa eu voltar aqui. Estrutura de capital. Pronto. Estrutura de capital do fundo. É basicamente composto de patrimônio líquido, tá? Então, o investidor também não deveria se preocupar com a alavancagem. Tem uma alavancagem de apenas 6,4% aqui no balanço do fundo, que é vinculada à aquisição
da participação no Complexo Rocha Verá, 150 milhões de reais, de um fundo que tem 2,3 bilhões, não é muita coisa, não é muito relevante. E, como eu falei, é um complexo que tem muito potencial, tá? Então, eu não me preocuparia com a alavancagem financeira do fundo também, tá bem conservador. Seguindo, rendimento. Vamos lá, eu tenho uma colinha aqui do lado, né? Porque tem que ter um roteiro, senão eu fico falando muito mais do que eu devo por aqui e acaba bagunçando, né? Então, o histórico de rendimento, a gente tem desde agosto de 2002, nesse relatório, até julho de 2023. É praticamente constante, tá? O rendimento seria a coluna azul. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Tá na faixa aí dos 0,49 centavos, 0,46, 46, baixou um pouquinho, tá? O resultado, que é a coluna vermelha, também abaixou um pouquinho. Estava na média 0,49, aí subiu um pouco ali no início do ano, 0,55. Hoje está em 0,40, 0,42 centavos por cota, tá? Está relativamente estabilizado. O que a gente sempre busca ver é um rendimento crescente, mas nem sempre ocorre. Com isso, né, a gente tem a participação percentual aí dos rendimentos também, ó, 0,46 atualmente pagos. E está representava até o início do ano 0,7%, né, ao mês, e com o aumento da taxa de juros e o consequente aumento do valor das cotas, do preço das cotas do fundo, assim como aconteceu com todos os fundos imobiliários nesses últimos meses, caiu um pouquinho aí da faixa do 0,7% para a faixa do 0,6% ao mês de rendimento, tá bom? Aqui a gente tem um histórico, a evolução do fundo nos últimos 5 anos, precificação, saiu ali da faixa dos R$ 100, caiu, andou de lado, pandemia, caiu, foi bater R$ 61, né? Uma perda relevante de quase 40%, é isso? Quase 40%. E agora, nos últimos meses, com a queda da taxa de juros, voltou a subir, tá? Então, subiu aí 30% nos últimos 3 meses, praticamente. O investidor não deve levar muito em consideração o valor das cotas, assim, movimentações de curto prazo. Ele deve mais se atentar ao que é a composição do fundo, né? E como a gente viu, são basicamente 4 imóveis de lajes corporativas em boas regiões. É um fundo justo, não é um dos meus fundos favoritos da Bolsa, tá? Não vou revelar quais são meus favoritos aqui, passar a diquinha para vocês, mas com o tempo eu acho que vocês vão tendo uma noção. Mas é um fundo justo para o investidor que quer aumentar a sua carteira de lajes corporativas ou entrar nesse segmento, tá? Sempre de maneira diversificada aí, pode ser uma opção, tá bom? Tem prédios razoáveis. Algumas ponderações que eu queria fazer aqui com relação à gestora é que eu acredito que o pessoal do Safra poderia usar melhor a imagem de solidez do banco para fazer uma gestora, né, e fornecer instrumentos, né, de fundos de investimento imobiliários, entre outros, para os investidores de uma melhor maneira, né? Eu acho que eles não exploram tão bem esse lado da asset deles, né, que poderia ser muito bem explorada e com uma oferta muito maior aí de fundos de investimentos. Tá bom? Tem mais um detalhe, taxa de administração. Esse fundo ele tem uma taxa de administração tanto a fixa, né, anual, que é de 1% sobre o valor de mercado, ok, é a média do mercado aí, mas ele também tem uma taxa de performance que sobre o que excede, né, o valor real aí, sobre o que excede o IGPM 6%, né, 6% acima do que é o IGPM. E nesses últimos meses a gente tem visto uma deflação do IGPM, né, e isso pode estar gerando taxas de performance não pela boa gestão ou boa capacidade dos gestores em gerar resultados, mas apenas por essa deflação do índice, né? E isso eu acho que é um detalhe que o investidor tem que estar atento também. Com relação à deflação do GPM, os gestores, né, provavelmente receberam muitas perguntas lá, eles informam que os contratos eles não vão sofrer deflação, tá? Não há o risco de deflação aí, de queda no valor recebido pelos inquilinos, porque o IGPM está caindo, né? Os contratos imobiliários todos, né, no Brasil são corrigidos por índices de inflação, normalmente IPCA ou IGPM, e nesse caso
não há variação negativa. Eles comentam que os contratos prevêem apenas valorização positiva. Se o IGPM é negativo, não vai haver uma queda na renda, mas sim, provavelmente não vai haver um aumento da renda também, né? Provavelmente para o próximo ano, o aluguel pago pelo inquilino, se ele se manter naquele imóvel, vai ser o mesmo do ano atual, tá? Não vai ter correção por deflação e também não vai ter um ganho, né? Correção por inflação. Espero que não tenha ficado muito confuso. Esse foi o JSRE, é uma opção aí para os investidores do mercado. É basicamente isso, composição de 4 imóveis lajes corporativas, não tem muito mistério. E é isso, Fernando falando aqui, mais esse vídeo para o canal. Bons investimentos para vocês. Fui, até a próxima.